Olá, olá. Boa noite a todos. Tudo bem com cada um de vocês que vão vendo essa live em algum momento, né, gente? E quero agradecer a presença dos senhores, das senhoras aqui. Nós estamos agora na aula 5 do módulo Consciência de Si, do nosso projeto Psicologia e Graça. Essa live é live de aprofundamento, tá, gente? Oi, gente, todo mundo entrando, o povo aqui, ó, a Psicologia e Graça. Eu preciso falar pra você que ainda não conhece o projeto Psicologia e Graça. Psicologia e Graça é um projeto onde nós temos uma contribuição. O projeto ele é feito através das contribuições que a psicologia pode nos auxiliar no nosso itinerário espiritual. Então nós caminhamos de uma forma mais autêntica, na verdade tentando nos abrir de uma forma madura, tanto a Deus quanto a nós mesmos, quanto aos outros, quanto à realidade do mundo. E por isso que estamos aqui hoje. Estamos aqui porque muitos desses que estão aqui já participam. Como posso participar, Luciana? Nós temos o WhatsApp. Já participa do WhatsApp? Então, o WhatsApp é um grupo só para pessoas que querem trabalhar nesse projeto, querem imergir, querem aprofundar. Você vai lá na minha bio no Instagram, você clica no link, você vai entrar nesse link e vai te conduzir para um WhatsApp Psicologia e Graça. Lá você tem um conteúdo exclusivo de segunda a sexta. Na segunda-feira você tem um vídeo que fala da primeira aula, a aula da temática, um conteúdo exclusivo, material de apoio. Na quarta-feira você tem essa live de aprofundamento. Na quinta-feira você tem a sugestão de exercícios espirituais para trabalhar aquilo que está sendo proposto naquela semana. Na sexta-feira você tem um áudio que fecha a temática daquele dia, daquela semana. Maravilhoso, hein, gente? Mais uma vez quero agradecer a todos que estão aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós já estamos unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oi, Fernanda. Oi, olá, Alessandra, Rodrigo, tem um monte de gente chegando aqui, hein? Sejam todos bem-vindos, tá bom? Com muito carinho que os recebo pra gente agora dar prosseguimento à temática dessa semana. Nós estamos no módulo Consciência de Si, lembra? Quem tá acompanhando aí, hein, as lives, diga eu. Quem tá acompanhando aí as lives? Quem está fazendo esse processo de realmente se aprofundar e se comprometer em caminhar de forma autêntica com Deus, se encontrar com Deus e cada vez mais buscar a intimidade e a santificação das nossas almas, né não, gente? É por isso que nós estamos aqui. Oi, Carlinhos! Saudade, meu amigo, saudade, saudade. Oi, Vilma! Oi, Camila! Anderson! Opa! Muito obrigada! Ana, Cleia, muito obrigada a todos. Vamos dar início? Olha, gente, essa semana nós estamos trabalhando desde segunda-feira. Se você ainda não viu o vídeo dessa semana, tá lá no YouTube. É só você passar lá e perceber que tem um videozinho de 12 minutos que fala sobre um pilar que influencia a nossa personalidade. O que é? Oi, André, tudo bem? Tudo bem? Opa! Gente, se você puder ir compartilhando essa live, vai compartilhando, tá bom? Vai mandando pros seus amigos. Oi, Érica, seja bem-vinda. Vai mandando pros seus amigos, pras pessoas que você sabe que precisam ver, né? Mas essa live é uma live de aprofundamento. Oi, Valéria. Por que eu tô dizendo isso? Porque talvez é necessário que a pessoa retorne e veja a primeira aula para entender exatamente do que nós estamos falando aqui, tá bom? Então, olha,
Quem não tem material de aprofundamento, já falo para os senhores, para as senhoras, que precisam estar no grupo do WhatsApp, né? Lá na bio, clica lá no linkzinho, você vai pro grupo, o grupo é um grupo comercial, você só vai poder receber, tá bom? Olha, passando rapidinho, olha, gente, rapidinho, material de apoio que nós estamos, né, disponibilizando para você que quer realmente esse compromisso em dar passos seguros, né, e autênticos, né, não mais brincar de vida espiritual, mas realmente apoiar-se, né, e aprofundar-se. Nessa semana nós estamos falando sobre esse pilar da personalidade que se chama caráter, né? O que forma o nosso caráter? Então, forma o nosso caráter aquilo que nós vamos vivendo ao longo da nossa vida, que vai marcando a nossa história. Aquilo que nós recebemos quando criança, aquelas experiências que vivemos enquanto crianças na escola, né? As primeiras impressões afetivas são sempre em relação aos nossos pais, né? As pessoas que nos amaram no primeiro momento ou não amaram, né? Então existem essas primeiras impressões afetivas que nós desde o ventre da nossa mãe, conforme nós nascemos, esse caráter vai sendo forjado conforme as experiências de vida. E nós vamos adquirindo vícios ou adquirindo virtudes. Então, isso vai lapidando o nosso caráter, né? Por isso que a gente fala defeitos de caráter. Ou seja, é aquilo que vai sendo marcado na nossa alma, marcado na nossa vida, e é a forma com que nós vemos o mundo. Nós falamos muito isso na última aula, que eu me referi a uma figura do óculos. Você lembra disso? A figura do óculos, como se nós colocássemos um óculos e a partir dessa lente desse óculos nós conseguíssemos enxergar as coisas. Então nós temos vários óculos. Eu tenho um óculos, você tem um outro óculos, seu marido tem outro óculos, né? O seu líder tem um outro óculos, o seu filho tem um outro óculos, porque primeiro somos almas diferenciadas, somos únicos, né? E porque também temos uma bagagem. Sim, nós temos uma bagagem. O que é a bagagem, Luciana? Bagagem é tudo aquilo que eu vou construindo, que eu vou forjando, que a vida vai fazendo acontecer em mim durante todo minha existência. Então presta atenção. Então eu tenho uma bagagem diferente da sua, um óculos diferente do seu. E se eu tenho um óculos diferente do seu, eu vejo as coisas diferentemente de você. Tem pessoas que, na verdade, sentem mais raiva, outras sentem menos raiva. Outras mais facilmente, outras não. Não é não? Isso nos dá a possibilidade de compreender que, quando das vezes, nós somos aqueles egoístas, né? Que queremos que as pessoas pensem na queremos impor algum tipo de pensamento, e isso é algo que vai corrompendo, isso que vai machucando até as outras pessoas. Quantas vezes nós já não pecamos nesse nível, nesse momento, né, gente? Desrespeitando a singularidade da existência de outra pessoa. É ou não é, minha gente? É ou não é? Quantas das vezes nós desrespeitamos a singularidade, a bagagem que a outra pessoa traz, porque nós achamos que estamos com a verdade, que nós temos a verdade. E as nossas relações ficam cada vez mais difíceis, sabe? Quando eu penso que o óculos que eu tenho é o óculos que o outro também precisa ter para poder enxergar a vida, né? E acaba que eu me comparo com as pessoas, ou quero que eu seja, né? Eu seja a referência para as pessoas, né? Olhem para mim, vejam como eu faço, façam também, né? Que eu seja a referência. Isso
complicado dentro dos relacionamentos. Por isso que hoje o módulo nós estamos falando de consciência de si. Por quê? Porque para nos relacionarmos melhor, precisamos tomar consciência de nós mesmos. Nós passamos muito despercebidos por nós mesmos. Na verdade, nós estamos muito pouco interessados em olhar pra gente mesmo, né? A gente está muito mais interessado em acusar. A gente está muito mais interessado em julgar, né? De uma forma muito arrogante, muito prepotente. E por isso que hoje nós estamos com um pouco mais de humildade, sabe? Sabe como aquele movimento de abaixar um pouquinho a cabeça, né? Respirar e começar a compreender que eu só vejo uma pequena parte da realidade. Hein, gente? Não é isso? Então, quando vamos falando que eu tenho crenças, eu tenho experiências de vida que vão forjando, que vão formando as minhas crenças. Quer dizer, o que é crença? Crença é aquilo que eu acredito ser verdade para mim, né? Quando eu entendo isso, eu vou começando a perceber que o outro é diferente de mim e vou alteridade. O que é a alteridade? É a diferença. Eu começo a compreender como lidar com a diferença. Como eu lido com o outro que é totalmente diferente de mim, né? E para isso, nós estamos aqui para você, em primeiro lugar, não achar que o outro tem que mudar, mas compreender primeiro quem você é, certo? Então, vamos ir compreendendo uma coisa importante, ó. E tudo que aconteceu com a gente durante a nossa vida foi deixando marcas. Foi marcando a gente. Não foi marcando? Você não é marcado por tantas coisas na sua vida, tantas coisas. Não é isso? Olha, se você puder pegar agora um papel e uma caneta para anotar algumas coisas, vai ser muito interessante. Principalmente aqueles que acompanham o programa e o projeto Psicologia e Graça. Vai ser muito importante que agora você compreenda e pegue um papel e uma caneta para anotar, certo? Então, nós vamos formando esse jeito de enxergar a vida, enxergar o outro, conforme as marcas que tivemos na nossa vida, né? O óculos. Então, Luciana, você está entendendo, está fazendo com que eu compreenda que, por exemplo, se você foi uma criança que vivenciou muitas brigas dentro da sua casa, briga entre seus pais, por exemplo, na sua casa, você vivenciou muito isso. Como que depois você vai reagir, né, diante de todas essas marcas? Provavelmente você vai ter dificuldade em ter relacionamentos e fazer esses relacionamentos, né? Talvez seja um adulto que tenha dificuldade em estabelecer relacionamentos, ou seja aquela mulher que não queira casar para não vivenciar aquilo que foi visto, né, na infância. Por quê? Porque aonde deveria ter ordem, tem violência, tem desordem, né? E isso na cabeça da criança vai desordenando, vai colocando algo que é desconfiança até mesmo do amor que o outro possa ter por mim, né? Já começa aí a grande desconfiança da pessoa em relação ao outro. Por exemplo, também, uma menina que teve a presença de um pai alcoólatra. São só exemplos para compreender o quanto isso vai impactando a nossa afetividade, vai forjando o nosso caráter de alguma forma. Essa menina pode, quando crescer, ter dificuldades em se relacionar com a figura masculina, né? Por quê? Porque não se relacionou bem com o próprio pai. E isso deixa marcas na afetividade de uma mulher, né? De homem também. E isso depois vai precisar de ser tratado, de ser ordenado. Entende isso? Trouxe alguns exemplos aqui para você. Quando eu tive, por exemplo, uma família que não me deu expressões de amor e carinho durante a minha infância, né? Talvez aquele pai que foi muito seco, aquela mãe que foi muito seca, né? E depois essa pessoa ela vai se relacionar quando ela é adulta e ela provavelmente não vai saber também expressar esse carinho e esse amor. Tá compreendendo? Então, na verdade, tudo isso vai nos levando a compreender que comportamentos atuais, comportamentos vividos até na fase adulta, têm a sua gênese ainda nas marcas da infância, nas marcas da adolescência. Compreende isso?
Por exemplo, também uma criança que teve severas correções quando era ainda, né, na infância. Na verdade, quando ela vai crescendo, ela vai tendo muita dificuldade em se permitir errar, né? Vai ser uma mulher e um homem que se cobra demais sobre aquilo que deve fazer, né? E tende ao perfeccionismo, por exemplo. É um exemplo. Um outro exemplo para a gente terminar, por exemplo, a rejeição. Aquela criança que chegou num momento muito difícil da vida do pai e da mãe e que na verdade não foi tão bem aceito, né? A mãe tinha muito medo, talvez a mãe não queria o bebê naquele tempo, e a criança ela foi sentindo e foi marcando desde o princípio a afetividade dela, entende? Isso vai deixando uma marca na criança. E ela vai levando isso ao longo da vida. Provavelmente vai ser um adulto que, se não orientar tudo isso, toda essa afetividade que fica desordenada, porque somente o amor pode ordenar a nossa afetividade, somente o amor pode ordenar. Quando eu não recebo o amor no momento em que eu mais precisei do amor para entender quem eu era, o valor que eu tenho, que nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos, a minha autoestima ela tem uma base muito, muito forte no amor que eu recebo das pessoas. E aí eu recebo do pai e da mãe. Então, eu vou percebendo, por exemplo, nessa questão da marca da rejeição, o quanto acontece um adulto, vira-se, né, um adulto que é extremamente tem a necessidade de ser aceito. Sempre de ser aceito por o outro, ou seja, ele sempre está na expectativa que o outro dê uma reação, que faça uma reação, que mostre que ele tem o valor, sabe? Ele vai sempre precisar que o outro mostre, que o outro faça uma expressão e dê uma expressão de aceitação da presença dele, senão sempre ele vai sentir que aquilo ali não é o lugar dele, ou que o outro não gosta dele, né? Isso acontece. Estou só trazendo esses exemplos para você compreender o quanto a forma como nós sentimos a vida, a forma como nós sentimos os nossos relacionamentos, passa por aquilo que está marcado em nós. Luciana, então você está dizendo que nem sempre a forma como eu sinto é a verdade objetiva? Sim, é exatamente isso. É exatamente isso. A forma como que eu sinto do outro, Luciana, eu sinto que eu não sou amada. Eu não percebo o carinho do outro. E aí você vai começar, a partir dessa aula, a partir dessa temática dessa semana, começar a perceber, mas isso é a minha forma de sentir, a minha forma de ver. Pode ser que não seja isso. Lembra quando nós, semana passada, falamos até sobre a forma como o outro se expressa, né? De alguma forma o outro pode estar até nos amando, mas nós não compreendemos assim. Nós queremos, de fato, algumas expressões assim que nós entendemos que é somente ali que o outro está dizendo que está amando a gente, né? Mas não é desse jeito. O outro tem a forma de ser. E eu preciso aprender a respeitar a forma do outro ser. Mas para isso, eu preciso sair um pouco do meu egoísmo. Qual o meu egoísmo, Luciana? O meu egoísmo é achar que o que eu percebo é a forma certa. E eu não começo a me questionar sobre esta forma de ser. Entende isso, gente? Eu até coloquei no nosso material de apoio sobre um quesito assim importante. Quem tem o material já vai começar a olhar com mais cuidado. Eu escrevi assim: cada pessoa percebe a realidade de um modo característico e pessoal. Ou seja, o mundo externo de cada um é reflexo de sua realidade interna, não é verdade? Então, a forma como eu enxergo o outro, a forma como eu enxergo a vida, as realidades que vão me acontecendo, é o reflexo da marca que tenho aqui dentro. Compreende isso? E eu coloquei ainda assim: antes de se relacionar,
requer da pessoa a capacidade de sair dela mesma. Porém, muitas das vezes, o que se percebe são as pessoas centradas em si e nas suas próprias necessidades. Isso implica tanto nos relacionamentos, minha gente. A forma como eu me vejo, a minha autoimagem, quando eu começo a perceber que eu não consigo compreender quem eu sou, não compreendendo quem eu sou, também não consigo compreender o outro, e eu acabo fazendo do outro uma projeção das minhas próprias necessidades. É isso que vai acontecendo. O outro vai sendo uma projeção das minhas próprias necessidades. Eu não estou aberta à relação. Eu não estou aberta à relação. Eu ainda desejo que o outro seja aquilo que eu quero que ele seja. Não é assim? Quantas das vezes nós fazemos exatamente isso, né? Então eu quero hoje, nesse momento, nesse programa, nessa live de aprofundamento, que você consiga olhar para a sua própria vida. Olha, contemple a sua vida agora, né? Olha, a gente vai dar uma proposta maravilhosa amanhã de exercício espiritual, onde você vai ser chamado a contemplar os momentos da sua vida. É isso. A sua história. Olha para aquilo que te aconteceu agora. E precisa se debruçar com comprometimento, minha gente. Não adianta passar batido, não. Se você ainda não compreendeu que para ser melhor, para caminhar na santidade, que é o que nós temos como missão, precisa entender e precisa possuir o autoconhecimento. Se você não compreendeu isso, você ainda vai ficar com os seus problemas imensos. E parece que a gente faz um movimento de igual o cachorro atrás do rabo, né? A gente vai fazendo um ciclo tão fechado, a gente vai promovendo um círculo tão fechado que a gente não vê saída, né? E cada vez mais a opressão vai aumentando na nossa cabeça, cada vez mais antes, e nós não temos o momento de parar, silenciar e analisar. Foi por onde nós começamos, lembra? Lá na primeira, na segunda aula, nós começamos assim. Por que eu comecei assim? Alguém me perguntava. Começou assim, parar, silenciar e analisar. Por quê? Porque nós estamos num automatismo. Nossa vida de forma automática. E isso aqui, o que vai acontecendo dentro da gente, né? Parece que nós não ficamos sensíveis àquilo que somos. A gente está no movimento de olhar sempre para aquilo que é o outro e não conseguimos nos olhar. Por isso que agora para um pouquinho. Olha para a sua vida, olha para a sua árvore genealógica, vê as marcas que ficaram, né? Para você compreender e eu também compreender que muita coisa precisa ser mudada e tratada em nós. Primeiro em nós, Luciana? Primeiro em nós. Mas eu tô vendo tanto defeito no outro. Primeiro em nós. Sempre primeiro em nós. Sabe por quê primeiro em nós? Porque você é responsável pela sua existência. Diz Frankl, né? Diz o Catecismo da Igreja Católica sobre dois conceitos aos quais nós já nos debruçamos: liberdade e responsabilidade. Você é livre para escolher qual atitude tomar, mas também é responsável pela consequência dela. Então, quando nós não tomamos decisões coerentes, decisões responsáveis, nós sofremos pelas consequências da nossa irresponsabilidade. Talvez é isso que você esteja sofrendo hoje, por ainda não ter aderido a se dobrar, a parar, a silenciar e analisar, né, gente? A gente está sofrendo muitas das vezes porque não conseguimos fazer um movimento de estar e ser responsável pela nossa própria vida, né? Não é, gente? Desse jeito. Então, eu quero que você anote uma coisa aqui que eu escrevi e quero que você anote. Bota aí escrito. A busca da verdade traz a dor do renascimento. A busca da verdade traz a dor do renascimento. O que isso quer? A verdade traz a dor do renascimento.
nós também dizemos e falamos em algum momento aqui, se não me engano, semana passada ou retrasada, que precisamos desejar a verdade. E quando olhamos para a nossa própria vida e a forma como nós estamos fazendo, a forma como estamos conduzindo a nossa vida, percebemos que estamos longe da verdade, né? Luciana, como assim você diz longe da verdade? Eu sigo Jesus, eu amo Jesus, eu rezo terço, eu também tudo isso tudo te ajuda muito, mas a nossa espiritualidade é uma espiritualidade encarnada, ou seja, você precisa olhar para você e perceber a responsabilidade que você tem de mudar a sua forma de ser. Isso aí. Por isso a responsabilidade sobre a sua própria vida. O autoconhecimento é a base que faz você construir uma nova existência. Sim, uma nova existência pautada em quê, Luciana? Nas minhas crenças pessoais? Naquilo que eu acredito ser a verdade? Não. Sabe aonde tem que ser pautada agora as suas decisões? Sabe aonde tem que ser pautada agora a sua nova forma de ver? Nos valores que Jesus traz para nós. E mudar isso, sabe? Desconstruir aquelas velhas crenças, aquela forma de ver, de enxergar, sabe? Aquela velha pessoa, né? Aquela velha que tem que ser crucificada com Cristo na cruz, né? Desconstruir isso para construir uma nova forma de ver, uma nova forma de enxergar. Esse é o processo da metanoia, esse é o processo em que eu vou de fato me convertendo, por isso que é uma dor, porque é a dor do parto, né? É a dor de fazer nascer uma nova pessoa, e é verdade. Quando Jesus entendemos que nós precisamos sair da nossa e nos transferir para a objetividade evangélica. Epa, gostou disso? Escreve isso. A gente tem que sair da nossa subjetividade. Como que é a nossa subjetividade, Luciana? É aquela forma que você tem de entender a vida, de sentir a vida, né? De reagir. Você não tem aquela forma que você talvez até disse pra você mesmo: eu sou assim mesmo, né? Quantas das vezes, hein, minha gente, você falou assim: eu sou assim. Todo o processo de autoconhecimento pode servir como muleta, tá? Como muleta para você continuar falando que eu sou assim mesmo. Eu sou assim, tem que me aceitar assim. Sai dessa, hein, gente? Sai dessa. A gente precisa sair desse modo muito reducionista de vermos, sabe? Para alcançarmos aquilo que é a objetividade, a verdade. A verdade está onde? Não está em nós. A verdade não está no ser humano. O ser humano é muito limitado. A verdade está em Jesus. Então nós temos uma referência, entende, minha gente? Nós temos uma referência. Então a forma que eu tenho de ver a vida, Luciana, tá tudo errado. Não tá tudo errado, mas é a sua forma de ver. Que é que a metanoia que Jesus tanto pede para você, né? É sair dessa forma de ver, né? Que é muito sua, que foi construída com as suas experiências, com a educação que você recebeu, né? Com a cultura que você tinha naquele tempo que você viveu, naquele lugarzinho lá, naquela casa, com seus avós, com seus pais. Pois é, você agora mudar, né? Passar, converter essa visão, essa forma de sentir, de julgar e começar a se moldar, conformar, diz a palavra de Deus, a entrar em conformidade com os pensamentos de Cristo e com os julgamentos de Cristo, com o discernimento de Cristo, com a sabedoria de Cristo. Entende isso, minha gente? Sim? Sair da minha subjetividade, que é pequenininha, reducionista, ó, não vê nada, enxerga só um tiquinho assim, ó, e começar a ver o todo, e começar a aderir à verdade. Por isso que é uma dor do renascimento, porque muitos de nós, em algum momento, não estamos dispostos a
pegar pra gente assumir o jeito de Jesus ser. A gente não tá, algumas das vezes não estamos comprometidos com isso. Você concorda comigo, gente? Algumas vezes não estamos dispostos. Nós queremos ainda continuar com o nosso modinho de ver a vida assim, amputadinho, pequenininho. E o pior de tudo, achamos que somos bons, achamos que sabemos das coisas, né? Isso é aquele pecado da soberba que vai gerando uma arrogância na gente, não é não? E nós achamos que sabemos das coisas, sabe nada, a Fernanda tá aqui dizendo, ó, dói ver que a nossa verdade não é verdade. É isso aí, Fê. É isso aí, que é muito mais do que reconhecer. E eu trago uma outra fala para você, ó. Primeiro você colocou aí, a busca pela verdade traz a dor do rei. Então, primeira questão, vai doer muitas das vezes, porque você vai ter que exatamente quebrar o seu orgulho e baixar a sua cabeça e admitir que você não sabe. E perceber muitas das vezes que o outro está sendo instrumento de Deus na sua vida. É verdade. O que vai doer, o que faz doer, não queremos admitir as nossas fraquezas. Minha gente, é isso aí mesmo, sabe o que é? Ó. Aquele narizinho, pezinho, né não? Acha que só porque o outro faz, o outro erra, né? Eu já tenho várias pedras na mão para poder crucificar os outros, né? E nós não entendemos da dinâmica espiritual. O que hoje nós precisamos é sair da nossa forma bem reducionista de ver a vida para alcançar as realidades espirituais que estão por trás das situações que vão nos acontecendo. E isso é necessário, para isso é necessário o auxílio da graça. Nós não conseguimos sozinho, minha gente, sozinho não dá. Somos impotentes. É muito necessário que nós entendamos isso agora. Somos impotentes, não dá para fazer isso sozinho. Certo? Anota aí também, ó. Anota agora aí. É fundamental não nos enganarmos e reconhecermos aquilo que é velho em nós. Ou seja, aquilo que é aquela ferida, aquela marca que você já identificou, sabe? Essa semana nós tivemos a primeira aula na segunda-feira. E então, ontem também tivemos um material de apoio. E hoje estamos aqui exatamente para que você compreenda e olhe para a sua vida e perceba que existem marcas, né? E muitos comportamentos que ainda você luta hoje são marcas da sua história. Compreende? Então eu preciso reconhecer isso. Eu preciso reconhecer. Se eu não reconhecer, eu vou continuar justificando. Não é isso que a gente faz? Né? A gente continua justificando. E nós temos argumentos muito bons, né? Nós racionalizamos tudo e sempre temos argumentos muito bons. Então não podemos nos enganar. É necessário reconhecer aquilo que é velho em nós, aquela velha forma de ser, né? Aquilo talvez que você nem entendeu que é uma marca, uma ferida, assim, sabe? Mas talvez o outro já mostrou isso pra você e você já foi com 7 pedras na mão para poder falar que ele não tem razão. E quem é ele para falar de você? Não é isso? Ou então você faz assim, você fecha a tua cara pra dizer que você não tá gostando das coisas. Não é bem isso, gente? Sim, não gostou da minha sobrancelha? Ó. Não é isso? Desse jeito. Então é necessário hoje ter a sensibilidade de me perceber meus padrões de comportamento, perceber aquilo que são as minhas reações que eu faço sempre, que o outro muitas das vezes, aquele que
sempre está apontando isso em nós, né? Mas nós sempre temos aquelas boas justificativas. Vocês concordam comigo, minha gente? Vocês concordam comigo? Não é bem assim? Não é bem assim? Então, Luciana, a graça, qual é o trabalho da graça no nessa nossa história, né? Toda a nossa história, a graça, que é o próprio amor do Pai em Jesus, essa graça tem o poder de transformar, de ordenar, de transformar, gente, que lindo, de curar feridas, de libertar de prisões. A graça tem esse poder. Mas quantas das vezes nós não queremos colocar a nossa vida ali nas mãos daquele que pode, sabe? Nós não queremos. São coisas que doem muito, as pessoas geralmente falam isso, né? São coisas que doem demais, eu não quero ter tempo, eu não quero parar. Você parar para isso, você assuma a responsabilidade disso, da sua responsabilidade, não é? É verdade, né? Enquanto talvez a vida não te der um esmagamento um pouco mais profundo, muitas das vezes acontece isso, né? Precisa que a vida dê aquele, sabe? Pra pessoa perceber, cara, preciso parar, não dá mais. Talvez você chegou nesse lugar, né? Talvez você tá aqui hoje porque você chegou nesse lugar onde a vida fez, Deus permitiu situações em que você olhou para sua vida e falou, não dá mais, vou perder as coisas que eu mais amo, vou perder as coisas que eu mais tenho valor, não dá mais para viver desse jeito. Então, às vezes, precisa que chegue nesse lugar. Eu estou aqui, nós estamos aqui nesse lugar porque realmente pessoas experimentam dor, mas por vezes a dor é um microfone de Deus. Gente. Então eu vou falar aqui, ó. O primeiro movimento é o movimento de quê, Luciana? É o movimento de eu acolher a graça de Deus. Acolher a graça de Deus como? Em oração. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Fazer algo achando que nós vamos ter e fazer pelos nossos méritos. Não. Você precisa olhar aquele que te olha o tempo todo. Diz Teresa de Jesus, olha a quem te olha. E nessa perspectiva, nós vamos percebendo que precisamos compreender essa transformação das nossas crenças. Quando eu disse a saída da subjetividade, que é aquele modinho para a conversão para a objetividade, que é a verdade de Jesus. Quando eu vou me comprometendo com isso, não pode ser somente os meus esforços. A graça em oração. Eu preciso dar a minha história. Eu preciso dar a minha história nas mãos do Senhor. Eu preciso oferecer a minha história, gente. Eu preciso pedir a Deus que eu possa reconhecer todos os momentos. Que muitas vezes achamos que os momentos de dor, Jesus não lá estava. A graça vai operando, o amor de Deus vai operando na nossa vida. Nós vamos descongelando aquele passado, porque quantas vezes vivemos de passado, né, gente? O passado tá mais marcado em nós do que nós imaginamos. Então, Luciana, eu preciso de fato me libertar? Sim. Ter uma relação madura com o seu passado. E para isso, nós precisamos fazer um movimento de acolher a graça em oração. Então, escreve aí, ó. Eu preciso acolher a verdade do que sou. Eu preciso acolher essa verdade do que eu sou. Quem vai te dizer isso? Pode ser a Luciana aqui nesse momento? Sim, posso ser o instrumento de Deus. Mas olha, quem vai te convencer é só o Espírito Santo. Quem vai trabalhar
na sua vida. E você vai perceber que naqueles momentos em que mais você sentia dor, Deus ali estava. E você vai se libertando de feridas e de dores que há muito tempo que você estava preso nelas. Quantas precisamos, gente? Precisamos nos colocar em oração. Então, Luciana, primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Acolher a graça em oração. Derramar a minha vida em Deus. Preciso derramar a minha vida em Deus. Dizer para Deus, né? E aí você vai ter que parar, contemplar a sua história. Contemplar a sua história. Vai ter que escrever a sua história. Se tem coisas que você não lembra, não tem problema não. Mas quando nós estamos comprometidos com a nossa cura interior, com a nossa libertação, com a nossa conversão, com a nossa santificação, seja lá a forma como você usa, Deus dá tanta visualização, Deus dá tantos insights, vem tanta coisa na nossa cabeça que a gente não lembrava há muito tempo. E as coisas vão acontecendo, né? Quando acolhemos a graça, parece que explode no nosso coração esse movimento em que Deus quer, Ele quer tratar de você. Deus quer tratar. Só precisa que você dê abertura. Acolher a verdade que eu sou. Então, eu tenho uma frase aqui, ó, que diz assim: quem somos verdadeiramente? Somos o que parecemos? Somos aquilo que acreditamos ser? Ou a imagem que os outros fez de nós? Na última aula a gente falou sobre isso, né? Uma das grandes desfigurações que o pecado fez em nós é retirar de nós a nossa verdadeira identidade. E hoje, aqui, nesse programa, você só vai aprender a se relacionar com as pessoas de uma forma madura. Você só vai aprender a se relacionar com o mundo você compreender quem é você de verdade. Senão ainda você vai ficar mendigando, sabe? Mendigando afeto. Você ainda vai ficar mendigando, sabe? Pouquinhas coisas espirituais ali no raso, no superficial. Sabe? Vai ficar ainda ali naquele lugarzinho que é bem raso na espiritualidade. Se você não entender quem você é e quem diz o que você é, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. E o que Deus pensa de você, meu querido? O que Deus pensa de você, minha querida? É aí que nós precisamos criar raízes profundas nessa identidade de filho de Deus. E isso vai impactar toda a sua vida. Toda a forma como você enxerga a sua vida. Você que talvez hoje está com uma visão muito materialista de tudo. Quando nós vamos compreendendo o que somos, muda tudo. Muda ou não muda, gente? Muda ou não muda? Muda tudo. Você talvez ainda está agindo como um órfão. Está agindo como alguém que não entendeu. Sabe? A grandeza daquilo que você é. Quando eu me relacionar comigo mesmo. Sabe por quê? Porque eu não sei quem eu sou e eu também não sei como Deus se relaciona comigo. E aí eu fico numa suposta, numa pseudo-relação com Deus, sabe? Por quê? Porque precisa que eu olhe pra mim. O meu óculos está embaçado demais. O meu óculos está embaçado demais. Minha gente, eu coloquei aqui uma frase que é muito peculiar das pessoas que gostam muito de ler, gostam muito de ler livros. A pessoa às vezes vai lendo livros, por exemplo, de cura interior, e é engraçado que a pessoa, ela quer ler, ela acha que as coisas vão acontecer, né? A cura interior, as transformações vão acontecendo conforme ela vai lendo as coisas, né? Mas eu coloquei uma frase aqui importante. Entender com a razão não basta. Entender com a razão não basta. Precisa ter um encontro com outro olhar. Olha isso.
Entender com a razão não basta. Nós sabemos tanta coisa aqui, ó, né? Nós sabemos tanta coisa aqui na nossa cabecinha e somos incoerentes na nossa prática, na praxis. Não é verdade, gente? É verdade, é verdade. Por isso que precisa de um encontro. Por isso que você precisa ganhar tempo, não é perder tempo, né? Ganhar tempo, gastar tempo em oração, derramando a sua vida ali, se você é comprometido com você mesmo e com Deus. Aí nós vamos ter frutos, aí vai dar muito fruto, vai dar muito fruto. Você precisa de um outro olhar, um olhar que não te olha pelos seus erros, um olhar que não te olha por aquilo que você faz ou deixa de fazer, sabe? Preciso me encontrar com um outro olhar, e esse olhar é aquele olhar que te olha o tempo todo, 24 horas. Você precisa desejar isso. Então, olha, preste atenção. Diante de Deus, vai fazendo memória desses fatos. Os fatos, até que você lembra alguns fatos, né? Que você lembra, são fatos que estão talvez muito claros para você, que precisam ser trabalhados e resolvidos, que estão num conflito dentro de você, mas tem outros que você nem lembra. Sabe quando que você vai lembrar? Quando você pedir a graça de Deus. Quando você derramar a tua vida em oração e você reescrever a sua própria história. Só a graça pode reescrever uma nova história, onde padrões de comportamento vão sendo trabalhados, ordenados. Aquilo que para nós era tão difícil de suportar, com a graça de Deus fica tão mais fácil. Vai mudando em nós, né, gente? Vai ou não vai? Priscila tá aqui dizendo, ó, muito forte isso, acolher a verdade de quem eu sou. É verdade. Eu fico muito preocupado com aquilo que dizem de mim. Na verdade, estamos na desordem por conta disso. Estamos na desordem porque nós estamos muito preocupados com aquilo que dizem de nós. Mas estamos pouquíssimos preocupados com aquilo que Deus pensa de nós. Eu vou dizer de novo para você. Olha, estamos muito preocupados com aquilo que as pessoas dizem de nós. Mas estamos pouquíssimos preocupados com aquilo que Deus pensa de nós. O que Deus diz de nós. Eu vou provocar o seu coração. Que nessa live, através dessa live, você não se perca nos seus sentimentos. Não se perca nas confusões que estão no seu coração. Recorda-te de quem és, daquilo que Deus disse sobre você. Faz memória daqueles momentos de oração em que Deus falou ao seu coração. E eu quero aqui nesse momento rezar um pouco com você. A Luana está aqui contribuindo, escrevendo aquela frase que eu pedi para você escrever. Obrigada, Luana. Luana está aqui dizendo, entender com a razão não basta. É preciso ter um encontro com outro olhar. Esse olhar é o olhar de Deus para nós, né? Esse olhar é o olhar de Deus. Deixa Deus te olhar e te convencer que você não é aquilo que disseram de você. Que você não é aquilo que falaram de você, da raiva. Não, não é não. Deixa Deus mesmo te convencer daquilo que você é enquanto pessoa. Enquanto filha e filho de Deus. Isso vai impactar toda a sua vida, muda toda a nossa história. Posso rezar um pouquinho com você? Rezar um pouquinho com você. Quem diz amém aí? Vamos rezar? Quem quer rezar um pouquinho aqui, nesse momento, nesse finalzinho de live? Quem topa rezar aqui junto com a gente? Quem topa rezar? Esperar você me dar um ok. Dá um ok pra mim. Fala assim, eu topo, Luciana, eu topo. Eu topo. A Fernanda disse amém. Amém. Vamos rezar. Vai para um lugarzinho que você fique bem à vontade. Fique bem tranquilo. Vai para um lugarzinho em que você esteja bem agora, nesse momento. Tá? E nós vamos rezar. Vou rezar pela sua vida
para você aprender a fazer esse movimento de derramar a tua vida e a tua história nas mãos do Senhor. E não fique confuso naquilo que as pessoas dizem de você. Vamos? Ó, o povo falando, eu topo, mas não pode ser distraído, hein? Não pode ser alguma coisa distraída, não. Tem que ser alguma coisa muito comprometida. É assim que você vai fazer com essa semana, tá bom? É desse jeito. Olha, tem gente falando assim, cheguei agora, não tem problema não. Chegou agora, você chegou na hora. Depois a live vai ficar salva, tá? É só você voltar lá para você rever essa live. Mas nós estamos falando aqui sobre o processo de ordenar o nosso caráter e refazer algumas crenças, onde nós saímos daquilo que é a nossa subjetividade, que nós aprendemos com a nossa educação, com a cultura, para termos um referencial. Pensar e conformar e julgar dentro daquilo que Jesus nos mostra, que é o nosso padrão. Nós temos uma referência, você não precisa ficar perdido. Olha para quem te olha. Olha para quem te olha. Mas esse olhar de Deus não é um olhar distraído. É um olhar que faz você sair do cativeiro onde você está, levantar a sua cabeça e perceber que você não é reduzido pelos seus erros. Você não é reduzido por aquilo que você faz ou deixou ou não deixou de fazer. Você é muito mais. Você é muito mais. Só Deus infunde em nós esse valor e essa grandeza de ser filho de Deus. Vamos rezar? Nós já estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feche um pouquinho seus olhos. Feche um pouco seus olhos. Isso. Nesse momento onde você chegou aqui, né? Você chegou nessa live, você chegou. Nós vamos rezar um pouco. Rezar, fecha um pouco seus olhos, não resista não. Nós resistimos tanto a orar, a entregar aquilo que dói, né? Mas não resista agora, se comprometa, sabe? Responsabilidade pela nossa própria vida. Você que tem que fazer isso. Não dá para delegar isso para outra pessoa. Não dá. Fecha um pouquinho seus olhos. Isso. E eu vou entregando a sua vida nas mãos do Senhor. Nesse momento em que tem coisas na sua vida que são feridas, são marcas, são dores, são coisas que talvez você não queira nunca mais lembrar, que doem até hoje. Mas não resista em querer entregar isso que dói. Isso que dói nas mãos de Deus agora. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, eu vos peço, trabalhe agora na nossa história. Vai, Pai, com o seu infinito bondade e misericórdia nos lugares onde nós não queremos tocar, nos lugares onde ficaram dores, mas com o teu imenso amor, Pai. Jesus, pedimos isso agora nesse momento, em que o teu amor possa inundar esses momentos da nossa vida. E você de olhos fechados talvez vai se percebendo como uma criancinha. A graça de Deus vai nos dando essa capacidade de reler e fazer memória da nossa história. E você vai percebendo que você foi uma criança. Como você foi como uma criança? Deixa vir essa memória de você como uma criancinha agora. Deixa vir agora a sua memória. Não resista a isso que Deus está trazendo na sua cabeça agora. E vai entregando isso na mão de Deus. Vai pedindo agora ao Pai. E eu peço junto com você isso. Que o Pai agora inunde esse acontecimento. É isso, Pai, que te pedimos agora. Tu desejas
tanto tratar a sua vida. Tu desejas tanto, Pai. E por isso agora estamos nos abrindo a transformação, abrindo a conversão. Nós queremos mudar, Pai. Toca na nossa consciência, toca naquilo que é mais profundo, aquilo que dói. E vai agora revestindo e inundando com teu amor. Ah, Pai. E quando das vezes vamos precisar repousar no colo de Deus, talvez você que anda muito acelerada, talvez os teus sentimentos tenham te confundido muito durante esses tempos e você tem sido impulsiva, ficado irritada, falado besteira. Ei, eu vou hoje chamar e te provocar a você ficar um pouco aí no colo de Deus. Tem muitas pessoas que estão com muita dificuldade de rezar, de fechar o olho nessa hora. Mas isso é um treinamento. Entrar em oração e permanecer com Deus é um treinamento. Nós somos distraídos, nós queremos olhar para tudo. Nós queremos saber do que as coisas que estão acontecendo no mundo exterior. Mas precisamos treinar isso. Treina agora a ficar esses minutinhos na presença do Senhor e permita-se descansar no colo de Deus. Como uma criança. Se você ainda não se enxergou como uma criança pequena, 5, 7 anos, se imagine lá, se imagine com essa idade. Descansando no colo de Deus, descansando, sendo abraçado por Deus da maneira como você imagina. Da maneira como você imagina, não importa isso. A sua imaginação também é trabalhada agora na graça e pela graça. Vai nos dando essa consciência, essa paz interior, sabe? Você que estava com pensamentos aceleradíssimos, você que na verdade queria desistir de algumas relações, estava brigando muito dentro de casa. Ei, o Senhor está te fazendo descansar. Descansa um pouco. Descansa para você agora retomar a sua verdadeira identidade em Cristo. Porque você está distante de você mesmo. Você está distante da sua essência. Você está distante de Deus. Volta, querida. Volta, querido. Preste atenção como você tem se comportado. Volta. 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 E esse abraço de Deus agora vai te dando de novo a paz que você precisa. Isso. Nesses minutinhos agora Deus está operando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando mais do que você imagina. Talvez algumas pessoas estão do outro lado falando assim: Luciana, eu não tô sentindo nada. Não é pra você sentir não, querida. Não é pra você sentir não. Só de você estar aqui nessa live. Tudo isso porque te ama. Deus preparou tudo isso porque sabia das suas necessidades. Deus move meia parte do mundo porque simplesmente tem o desejo de te salvar. Se sinta querida agora, se sinta aceita, amada, protegida, segura. Nós estamos colocando a nossa segurança em outros lugares. E hoje, no colo de Deus, nesse lugar, você pode descansar um pouco, descansar suas preocupações. Você estava acelerada demais, acelerado demais. Faça isso durante a sua semana. Faça isso durante a sua semana. Essa semana você precisa dar a sua história. Falar para Deus o que você sente. Tá bom? Eu quero agradecer aqui a sua presença. Respira fundo, você que está comigo. Você que fez esse movimento de oração. Respira fundo e solta. Esse é o exercício, uma partezinha do exercício que eu vou colocar lá para você no projeto Psicologia e Graça. Tá bom? Você que não entrou, falando mais uma vez, nós temos um WhatsApp próprio para passar os conteúdos. De segunda a sexta, nós postamos coisas que é um conteúdo para quem quer literalmente ter um caminho mais seguro,
um caminho de fato de santificação, né? Porque somos tão distraídos, mas Deus hoje te chama. Então, respire fundo, que eu já agradeço, louvo e bendigo a Deus por essa live, pela sua presença, por aquilo que Deus está falando ao seu coração agora. Veja, ouça, Deus está dando coisas ao seu coração. Muito obrigada pelo seu carinho, tá bom? Nós vamos permanecer, porque você vai ficar aí, ó. Unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você puder, printa e mande para as pessoas que você realmente já está sentindo que são pessoas que precisam ver essa live. Muito obrigada, minha gente. Deus abençoe.